Os acusados são homens de diferentes perfis: bombeiro, artesão, enfermeiro, funcionário de prisões, jornalista, eletricista, solteiros, casados, divorciados. A maioria foi uma vez à residência do principal acusado na localidade de Mazan, no sul da França. 10 foram em várias ocasiões, até 6 noites em alguns casos. Você consegue imaginar passar a vida inteira dormindo com alguém que não conhece de verdade? 50 anos casados, uma vida inteira juntos, foi isso que Gisele viveu. Poderia-se dizer que ela tinha a vida perfeita, 3 filhos lindos e um marido e pai exemplar. No entanto, o que ela não sabia era que por trás dessa fachada perfeita se escondia algo que ela nunca imaginou. O segredo sombrio não pertencia apenas ao seu marido, envolvia seus vizinhos, os homens com quem ela se cruzava na rua ou no supermercado. Muitos deles faziam parte de um pacto de silêncio totalmente arrepiante. E foi na manhã de segunda-feira, 2 de setembro do ano 2024, em Avignon, uma pequena cidade no sudeste da França, que o Tribunal Criminal abriu suas portas para um dos julgamentos mais perturbadores na história recente do país. Dominique Pellico, de 71 anos, apresentou-se perante o tribunal juntamente com outros 50 homens, todos acusados de cometer um dos piores crimes contra a mulher. O que todos esses homens fizeram com Gisele? Pois a verdade dos fatos superou em muito a ficção, e é sobre isso que vou falar neste vídeo, um caso totalmente arrepiante e triste também. Gisele e Dominique começaram a namorar no ano de 71, quando tinham 18 anos. Dominique foi o primeiro amor dela e desde o início sabia que queria passar a vida inteira ao seu lado. Pouco tempo depois, eles se casaram e formaram uma família com 3 filhos. Ao longo dos anos, o amor deles permaneceu intacto. O homem continuava sendo um marido carinhoso e considerado, e o amor entre eles só se fortalecia teoricamente mais e mais com o tempo. Dominique amava muito seus filhos. Ele os levava para a escola, os buscava nas festas quando ficava tarde, os incentivava em suas conquistas e os consolava nos momentos difíceis. Parecia o vizinho ideal, aquele que não causava problemas. Além disso, era eletricista de formação, empresário de sucesso e um ciclista apaixonado. Este é um homem que teve uma vida dura, que apesar de tudo, continuou vivendo, formou uma família, e em um dado momento, algo fez clique uma vez que se aposentou, suponho, com dias menos ocupados e com sua infância alcançando-o. Por outro lado, a mulher era o pilar estável da família. Trabalhava como gerente em uma empresa em Paris, onde esteve por 20 anos. Quando se aposentaram, o casal quis passar o resto de suas vidas em um lugar mais acolhedor. Então se mudaram para uma casa com um grande jardim e piscina em Mazan, uma pequena cidade ao nordeste de Avignon. Lá, a vida deles era idílica. Gisele finalmente podia descansar após anos de esforço e trabalho. O casal recebia regularmente seus 3 filhos e netos nas férias de verão, com jantares no terraço onde a família debatia, celebrava, competia em danças e se divertia com jogos de tabuleiro. Todos os fatos ocorreram em uma vila perto de Avignon, sul da França. Com o passar dos anos, a vida deles seguiu normal como a de qualquer casal. No entanto, Gisele já não era a jovem cheia de vitalidade que costumava ser. Recentemente, ela havia perdido muito peso e também experimentou uma notável perda de cabelo. Além disso, começou a sofrer episódios de amnésia, às vezes parecendo estar em transe onírico. Seus filhos e amigos começaram a temer que ela pudesse estar desenvolvendo Alzheimer, especialmente agora que se aproximava dos 70 anos. E embora a princípio a mulher atribuísse esses problemas à velhice, no final de 2020, uma convocação para uma delegacia no sul da França fez com que a fachada de seu casamento perfeito e exemplar desmoronasse completamente e que seus problemas de saúde começassem a ter uma explicação. E é que, graças às autoridades, ela descobriu uma história arrepiante que contrastava brutalmente com a vida ideal que acreditava ter. Diante de seu olhar aterrorizado, ela tinha a evidência da verdade dilacerante. Seu amado marido a havia usado para cumprir seus desejos mais sombrios. Você deve estar se perguntando como Dominique foi desmascarado, então aqui vai. A vítima, que afirmou não ter lembranças do ocorrido, descobriu com 68 anos quando todas as violações vieram à luz depois que seu marido foi pego em um shopping gravando por baixo das saias das clientes. Tudo desabou em setembro de 2020 quando um segurança de um shopping
Carpentras, no sul da França, surpreendeu Dominique tentando filmar por baixo das saias de várias mulheres. Ele foi imediatamente preso e seus pertences foram confiscados. Ao revisar seu telefone, as autoridades se depararam com um caso que iria chocar toda a França. Os acusados enfrentam penas de até 20 anos de prisão, e a defesa de alguns argumenta que não perceberam que a mulher estava inconsciente. A polícia apreendeu, além de seu celular principal, outro celular, 2 câmeras e outros dispositivos eletrônicos, incluindo seu computador, antes de libertá-lo sob fiança. No entanto, a liberdade deste perverso tinha seus dias contados, pois nos dispositivos foram descobertas cerca de 300 fotografias de mulheres tiradas na rua e sem o seu consentimento. Mas Dominique não era apenas um repugnante perseguidor de rua, era apenas a ponta do iceberg de todos os seus crimes, de todas as suas barbaridades. Entre os arquivos desagradáveis, as autoridades encontraram o vídeo de uma mulher inconsciente sendo agredida intimamente por um homem que não era Dominique. A vítima não era nada menos que Gisele, sua esposa. As imagens do horror mostravam sua vítima em um estado de completa inconsciência, em posição fetal, enquanto um desconhecido a agredia intimamente em seu próprio quarto. Mas esse vídeo perturbador era apenas uma longa lista que não parava de aumentar. E acontece que sua esposa era totalmente alheia ao passatempo deste perverso e ao que realmente acontecia à noite em sua própria cama, transformando sua casa em uma prisão do que ela não tinha conhecimento. A perversidade deste sujeito era até meticulosa, digna de um predador da noite. Em seu computador, ele havia catalogado meticulosamente cada arquivo com datas, nomes ou apelidos e títulos, não por Gisele. Ela não se lembrava de ter sido abusada nem por ele, nem por os outros homens. Ela só conseguiu reconhecer um deles como um vizinho da cidade. Então, diante da verdade revelada, a vítima sentiu nojo, sentiu-se suja, usada e, acima de tudo, traída pelo homem que dizia amá-la, que havia jurado amor a ela. Para ela foi como um tsunami, como se tivesse sido atropelada por um trem de alta velocidade, para você ter uma ideia. As autoridades se depararam com uma extensa lista de crimes que precisavam revisar meticulosamente, e a urgência da situação exigia que agissem rapidamente. Por isso, formou-se uma equipe altamente seleta de 4 investigadores escolhidos não apenas por sua experiência, mas também por sua força emocional para enfrentar o conteúdo chocante das imagens que precisavam examinar. O laborioso trabalho de reconstrução levou longos 4 anos. E a partir de suas fotos, vídeos e atividades virtuais, a polícia passou os 2 anos seguintes identificando e acusando os demais suspeitos. Assim, no decorrer da sua investigação, encontraram mais de 20 mil vídeos e fotografias, muitos deles datados e etiquetados em uma pasta eletrônica intitulada Abuso, que estavam em um disco rígido. Dentro desta pasta havia outras pastas com o nome e sinais de identidade de cada abusador, como por exemplo, Chris o Bombeiro, David o Black, Gastão o Chuleta, Westin o Aposentado e assim com quase 100 nomes que havia nessas pastas. Em outras também guardava milhares de fotos de uma de suas filhas sem roupa e dormindo, além de meninas pequenas e mulheres nos banheiros de vários centros comerciais. Mas para capturar todos os seus cúmplices, a polícia começou com uma lista inicial de 11 contatos do Skype e solicitou à Microsoft que identificasse os endereços IP associados. Paralelamente, as faturas telefônicas de Dominique foram revisadas para rastrear chamadas e mensagens. Cada contato foi verificado minuciosamente, cruzando as datas das comunicações com o conteúdo das imagens para poder vinculá-los aos ataques. Descobrir a identidade dos abusadores foi um processo longo e complexo, pois muitas informações haviam sido eliminadas ou eram insuficientes. Por exemplo, o telefone pessoal do Dominique tinha muitos dados apagados. Mas, por outro lado, esse perverso tinha uma, digamos, fixação pelos detalhes mais brutais da violência contra sua esposa, então nem sempre fotografava com precisão o rosto dos abusadores. E para chegar à identidade desses sujeitos, os investigadores então extraíram imagens dos vídeos com a ajuda de um programa de reconhecimento facial usado pela polícia francesa. Isso facilitou a identificação de 1/3 dos cúmplices. Após anos de investigação minuciosa, a lista de suspeitos cresceu para um número exorbitante de 83 homens.
Devido ao número de pessoas envolvidas, os policiais tiveram que fazer as prisões em 5 ondas entre o final do ano de 2020 e setembro de 2021. Vários acusados declararam que apenas participaram das fantasias desse sujeito de uma suposta fantasia de um casal libertino. No entanto, sabemos que a vítima nunca esteve consciente e não demonstra nenhum gesto além nas milhares de imagens registradas, o que provaria que não houve consentimento, que isso foi um abuso. A audiência da vítima, identificada como Gisele, de 72 anos, viu seu marido Dominique, de quem está se divorciando, e os outros 50 homens entre 26 e 74 anos que cometeram as violações. 18 deles estão em prisão preventiva. 2 meses após sua detenção no shopping, Pelicotte foi preso novamente acusado de abuso íntimo com agravantes e com intoxicação. Ele também foi acusado de profanar a intimidade de sua esposa, sua filha e suas 2 noras sob suspeita de gravar ilegalmente e distribuir fotos íntimas delas. Se for declarado culpado desses crimes, poderia enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão, que já teria uma perna mais para lá do que para cá, pela idade que tem. Suas perversões contra sua esposa começaram no ano de 2011, quando Gisele teria se recusado a cumprir os fetiches mais obscuros de seu marido. Foi assim que, sem aceitar um não como resposta, comprou a exorbitante quantidade de 450 pílulas, abastecendo seu inventário criminal. Todas e cada uma seriam para sua mulher. Intoxicada pelo marido, ela foi agredida 5 vezes por semana, 285 vezes por ano, entre julho de 2011 e outubro de 2020 por mais de 80 homens. É assim que você está ouvindo 80 pervertidos. Gisele Pelicotte busca que ninguém repita sua história, que abalou a França após o início do julgamento contra seu marido Dominique. Filme. O agressor aproveitava a confiança cega que sua esposa tinha nele. Os jantares familiares viraram armadilhas mortais de repente. Dominique havia estado misturando soníferos como temesta ou solpidem na comida e na bebida. Depois de cada jantar, a senhora se sentia completamente exausta e sem forças, o que a levava a se desculpar e se retirar para dormir cedo. Obviamente, como já sabemos, sem suspeitar do obscuro plano que se desenvolvia enquanto ela dormia. Quando o perverso criminoso via que sua mulher caía inconsciente, ficando totalmente à sua mercê, fazia seus cúmplices entrarem em sua residência familiar. Mas antes de abrir a porta do quarto do casal, onde sua esposa repousava intoxicada e sem roupas, ele fazia eles pagarem uma quantia em troca de entregá-la como um objeto de intimidade. Além disso, Dominique impunha aos homens que participavam dos abusos certas regras tão arrepiantes quanto precisas. Entre elas estavam não usar perfume, tirar todas as roupas na cozinha da família e aquecer as mãos para não acordá-la. Uma vez que cumpriam o procedimento, não ficavam fora do quarto. Ele aproveitava o grotesco espetáculo na primeira fila e registrava tudo em fotos e vídeos como uma macabra coleção de lembranças. Ela deseja conscientizar sobre o ocorrido para evitar que se repita no futuro. Ela está ciente dos momentos extremamente difíceis que virão, mas não precisa se esconder ou se envergonhar do ocorrido. Gisele, com mais de 70 anos, compareceu ao julgamento contra seu ex-marido e outros homens, cobrindo parcialmente o rosto. Ela chegou acompanhada de seus filhos, agora cientes do que sua mãe viveu na infância. Gisele se divorciou e mudou de sobrenome após a prisão de seu agressor. A corajosa vítima estava prestes a enfrentar não apenas seu marido, mas todos aqueles que participaram de seus piores pesadelos. Embora as leis francesas permitissem um julgamento a portas fechadas para manter sua privacidade, protegendo os detalhes de seus ataques, a vítima insistiu que seu caso fosse público para conscientizar sobre esse tipo de crime e apoiar outras vítimas em situações semelhantes que ainda não conseguiram reunir a coragem para denunciar. Segundo o advogado de 2 dos acusados, os fatos se inscrevem em uma anormalidade mental do marido, que queria arrastar os 50 acusados para sua loucura. Gisele desejava estabelecer um precedente em seu país, impedindo que homens como seu marido pudessem continuar com seus atos impunes. Seu objetivo era que esse tipo de abuso não ficasse sem punição.
Apesar da oposição inicial da promotoria e de parte da defesa, seu pedido foi aceito e todo o julgamento está sendo realizado publicamente. Durante o julgamento, policiais apresentaram as declarações do acusado no momento de sua detenção, revelando que Dominique começou a intoxicar sua esposa para poder fazer coisas e vesti-la com coisas que ela normalmente recusava quando consciente. Mas isso não foi suficiente, e ele quis dar um passo a mais, porque com o tempo começou a convidar outros homens para participar de seus abusos. Segundo ele, nunca pediu nem aceitou dinheiro em troca de agredir sua indefesa mulher. De acordo com a investigação, o monstro disfarçado de marido exemplar conheceu a maioria de seus cúmplices em uma sala de chat de um conhecido site de encontros francês chamado Coco.gg. Que, a propósito, o caso desta senhora não foi o único em que este site participou, também envolvido em mais de 23 mil casos policiais apenas na França entre 2021 e 2024. Por essa quantidade perturbadora, finalmente foi fechada e seu proprietário detido, que também nesta página a maioria dos usuários conhecia Dominique como um sem seu consentimento que Em francês seria a son insu. Aqui vou deixar escrito porque evidentemente não sei. Francês seu lema também. Por outro lado era você, como eu, gosta de abusar desse grau. Era doente. Este senhor, segundo os especialistas, os acusados não sofrem de patologias psicológicas importantes, embora tenham um sentimento de onipotência sobre o corpo feminino. Muitos alegam que acreditavam estar participando das fantasias de um casal libertino, mas o marido da vítima sustenta que todos sabiam que ela estava drogada sem seu consentimento. Dos 83 suspeitos, a polícia identificou e acusou 50. Seus cúmplices tinham entre 26 e 74 anos e formavam um mosaico da sociedade francesa de classe média e trabalhadora, caminhoneiros, soldados, carpinteiros e operários, um guarda de prisões, um enfermeiro, um especialista em informática que trabalhava para um banco e um jornalista local. Não foi surpresa para ninguém que muitos deles tivessem filhos e até estivessem em um casamento exemplar, como este casamento exemplar que Dominique tinha. Embora muitos deles tivessem um passado sem antecedentes, alguns dos acusados tinham um longo histórico de condenações por violência doméstica ou abuso íntimo, às vezes de pessoas, de pequeninos, de vício em substâncias ou álcool e de atração por práticas entre crianças e adultos ou por também ter intimidade com animais. Somente um deles não é acusado de abusar sexualmente de Gisele, mas isso não o torna menos perverso que os demais, não acha? Porque, em vez disso, esse homem foi acusado de seguir o mesmo modelo e de intoxicar sua própria esposa como uma espécie de aprendiz distorcido de Dominique, que está acusado de abusar, como eu disse, de sua esposa enquanto ela estava intoxicada. Durante o controverso julgamento, alguns réus admitiram culpa e reconheceram os fatos por completo, sem tentar se eximir ou minimizá-los. Esse é seu estado de espírito e a postura que manterão nos próximos 4 meses. Durante o polêmico julgamento, alguns dos acusados admitiram sua culpa. No entanto, houve muitos outros que se declararam inocentes e afirmaram ter sido enganados pelo mentor dos ataques. Segundo eles, o marido os convencia a ter um encontro a 3 em que Gisele fingia dormir porque era tímida, enquanto o marido observava o encontro íntimo. Vários outros também comentaram que acreditavam que ela havia consentido em ser intoxicada e abusada como parte de uma fantasia. Até houve alguns acusados que comentaram que não acreditavam que era abuso porque o marido dela estava lá e poderia dar o consentimento por ambos, como se esse sujeito fosse o dono da mulher. Pois não. Este julgamento não só causou alvoroço na população comum, mas também na comunidade médica, já que a vítima havia visitado ginecologistas e neurologistas por uma série de sintomas desconcertantes resultantes dos onívoros e dos abusos. No entanto, nunca recebeu nenhum diagnóstico. Que, por sinal, para Gada Heiten-Genser, uma conhecida ginecologista, obstetra e especialista em violência contra a mulher, foi inquietante que nenhum médico considerasse a hipótese de abuso íntimo. Isso demonstrou que havia coisas que precisavam ser mudadas na educação médica, por isso ela e uma farmacêutica desenvolveram um treinamento para médicos e enfermeiras sobre os sintomas que as vítimas de agressões íntimas facilitadas por medicamentos podem experimentar.
Gisele esteve acompanhada de seus 3 filhos na primeira audiência, na qual também estava presente seu ex-marido. 50 anos. Por outro lado, e se você estava se perguntando, ao longo da exposição dos fatos, Dominique permaneceu impassível, conversando ocasionalmente com sua advogada Beatriz Avarro ou olhando para a sala, onde estava, por sinal, sua ex-esposa e seus filhos. Quando chegou a sua vez de declarar, o acusado respondeu com um sim quando perguntado se era culpado. Apesar da vítima parecer impassível, os 3 filhos do casal ao lado da mãe lutaram para conter a emoção. Em 2 ocasiões, sua filha deixou a sala entre lágrimas e tremores, especialmente quando foram expostos alguns fotomontagens em que ela aparecia sem roupa. As imagens estavam em uma pasta no computador de seu pai, chamada Sobre Minha Filha Nua. Segundo os investigadores, o número de 200 abusos anuais contra Gisele é uma estimativa aproximada. Na verdade, suspeita-se que possa ultrapassar 30 abusos por ano, cerca de 5 a 6 abusos sadomasoquistas por semana durante 9 anos. Os acusados serão julgados nas próximas semanas. Contudo, as investigações prosseguem. Ainda restam 30 abusadores para serem identificados que estão prestes a ter sua identidade e paradeiro descobertos. Por outro lado, acredita-se que dezenas de outros suspeitos desapareceram e será difícil identificá-los e localizá-los. Por sua vez, as consequências legais para os acusados são severas. Dominique enfrenta uma pena de até 20 anos de prisão. Os outros 50 homens, que alegam na maioria ter pensado que a mulher estava fingindo dormir ou que tinham o consentimento do marido, também enfrentam penas bastante similares. Embora para muitos tenha sido uma surpresa descobrir a verdadeira face de Dominique, na verdade, ele tinha um histórico criminal muito mais sombrio que remonta a anos antes de começar a agredir sua esposa. Esta descoberta desconcertou a todos. O monstro havia operado nas sombras por anos, eludindo a justiça e permanecendo invisível até aquele momento e por mais de 3 décadas. O processo judicial desenterrou episódios ainda mais sinistros do passado de Dominique. E eu te digo isso porque quando o ácido desoxirribonucleico dele foi incorporado nos arquivos policiais, ele pôde ser vinculado a crimes não resolvidos na região de Paris. Em 1991, uma jovem de 23 anos, por exemplo, foi abusada e teve a vida tirada. Em 99, outra mulher de 19 anos sobreviveu a uma tentativa de abuso, isso em uma pequena cidade nos arredores da capital francesa. E é assim que essas descobertas, também te digo, adicionam uma nova dimensão à já perturbadora história de Dominique. Ele não é apenas o perpetrador de uma rede de abusos sistemáticos contra sua família, mas também pode ser um possível agressor e abusador em série. Segundo a advogada que representa as 2 vítimas, Pellicotte admitiu a tentativa de abuso, mas negou o homicídio. No entanto, as investigações continuam em andamento, desvendando cada vez mais a profundidade de sua sujeira. Se a autoria dele nesses crimes for confirmada, estaremos diante de um homem que ameaçou toda a sociedade por décadas. Sua capacidade de operar com impunidade por tanto tempo revela uma ameaça muito maior do que inicialmente se pensava, deixando uma marca profunda e perturbadora na comunidade e na justiça francesa. A França, profundamente abalada por essas descobertas, acompanha atentamente o desenvolvimento do julgamento, com a esperança de que todo o peso da lei recaia sobre o homem que por tanto tempo conseguiu escapar da justiça. Embora ainda haja muito a ser feito, também se espera que este julgamento histórico não apenas impulsione reformas legislativas, mas também sensibilize a sociedade sobre o fato de que o consentimento pode se manifestar de diversas maneiras, não exigindo sempre uma resposta verbal explícita. Mas lembre-se que todas as segundas-feiras no canal do Pepe Mistério são postadas entrevistas que são podcasts documentários. Se você procurar no YouTube. Não se esqueça que toda segunda-feira são postadas as entrevistas do Pepe Mistério, que podem ser consideradas um podcast documentário. Se você procurar por esse nome no YouTube, esses episódios aparecerão no topo da lista.